Alguns meses atrás, na Assembleia da República, o Primeiro-Ministro disse publicamente que o Ministro de Estado, Paulo Portas, assumiu no Governo a responsabilidade de desenhar este novo pacote de medidas de austeridade. Na altura, eu próprio enviei uma carta ao Ministro Paulo Portas com o objetivo de retratar a situação da Madeira, as questões sociais, económicas e financeiras, e o facto da Madeira não conseguir aguentar mais austeridade. E nessa carta pedi ao Ministro Paulo Portas que das medidas que agora avançou não se aplicassem à região autónoma da Madeira. Não tive resposta da carta que enviei, mas tivemos agora conhecimento das medidas essas que em grande parte aplicam-se à região autónoma da Madeira. No passado sábado, o Sr. Primeiro-Ministro, Passos Coelho, afirmou que estas medidas tiveram o empenho pessoal e o talento de Paulo Portas. Medidas essas hoje de todos conhecidas. Paulo Portas, Ministro deste Governo PSD-CDS-PP, pode fazer as conferências de imprensa que quiser. Pode continuar com os seus malabarismos. Pode dizer que discorda, concordando e aprovando essas medidas no Conselho de Ministros e depois vindo para a praça pública dizer o contrário do que faz no Conselho de Ministros. Mas com estes malabarismos todos, os portugueses e os madeirenses já perceberam de que lado está Paulo Portas. E já perceberam que neste pacote de medidas de austeridade, o pai deste pacote de medidas de austeridade chama-se Paulo Portas. Esse é o pai das medidas de austeridade que hoje caem sobre as famílias. Por outro lado, assistimos a este jogo de fazer de conta que não se está no governo. Paulo Portas continua a ter uma visão da política bipolar. Por um lado, está no governo e, por outro, aparece como se não estivesse no governo. Assume as medidas no Conselho de Ministros e há provas. E depois vem para a praça pública, dá conferências de imprensa como líder partidário, desdizendo muitas das medidas que aprovou em Conselho de Ministros. Por outro lado, assistimos aqui na região autónoma da Madeira à mesma atitude por parte do CDS. Continua a apoiar o Governo da República, mas faz de conta que está contra o Governo da República. Se está contra, de facto, este Governo da República só tem uma coisa a fazer: sair da Assembleia da República, ou seja, retirar de lá o seu deputado. Mas o que assistimos ainda recentemente foi quando a existência de uma moção de censura proposta pelo Partido Socialista, o deputado do CDS-PP da Madeira esteve ao lado do Governo. E, portanto, não restam dúvidas. O CDS-PP da Madeira apoia o Governo PSD-CDS-PP na República. Por outro lado, a quando da aprovação do Plano de Ajustamento Económico e Financeiro para a Madeira, disse que era um ato de traição à autonomia. A Madeira, daqui para a frente, ficaria com grandes dificuldades em impor a autonomia que teve desde a década de 70. E o que se está a assistir é que essa autonomia está a desaparecer. É por isso que era necessário que o Sr. Presidente do Governo, o Dr. Alberto João Jardim, venha esclarecer rapidamente os madeirenses em relação a este pacote de medidas de austeridade. Estas medidas, afinal, aplicam-se ou não à região autónoma da Madeira? O Dr. Alberto João Jardim tem que dizer claramente aos madeirenses se irá aplicar estas medidas na região. Gostaria de saber, da parte do Dr. Alberto João Jardim, se pretende, seguindo a lógica nacional, despedir na região autónoma da Madeira 1000 funcionários públicos. Se irá aplicar a Lei da Mobilidade Especial nos mesmos moldes que a nível nacional. Ou seja, passar funcionários públicos para a mobilidade especial, cortando-lhes nos vencimentos e, passado ano e meio, despedi-los. É isso que o Dr. Alberto João Jardim vai fazer na região autónoma da Madeira. Nós gostaríamos, bem como todos os funcionários públicos, de saber. Por outro lado, também gostaríamos de saber se os cortes anunciados para os ministérios, na ordem dos 10%, se o Dr. Alberto João Jardim vai aplicá-los aqui na região autónoma da Madeira. Os madeirenses têm consciência que os cortes que têm existido na área da educação têm colocado em risco o ensino. Já falta de tudo na nossa educação na região autónoma da Madeira. Por outro lado, na saúde,
as falhas e as faltas são mais que muitas. Os nossos centros de saúde e o nosso hospital já têm graves dificuldades. E eu pergunto, vai o Governo Regional e o Dr. Alberto João Jardim cortar 10% nas despesas dos hospitais e dos centros de saúde, colocando em risco a saúde dos utentes? Perante isto, era necessário que rapidamente o Sr. Presidente do Governo assumisse uma posição pública em relação a este pacote de medidas de austeridade e sabermos até que ponto essas medidas serão aplicadas na região autónoma da Madeira, e vamos saber, em função disso, as consequências da assinatura do Plano de Ajustamento Económico e Financeiro para a região autónoma da Madeira. Se nós temos autonomia, determinadas matérias não serão aplicadas cá. Se de facto a autonomia foi vendida pelo Dr. Alberto João Jardim a Lisboa, essas medidas terão que ser aplicadas cá. O Partido Socialista está contra este pacote de medidas de austeridade, porque é, de facto, o desmantelamento do Estado Social que é hoje o garante da unidade nacional e é o garante da boa relação entre os cidadãos e o Estado. Sem Estado Social não existe Estado. E, da parte do Partido Socialista, tudo faremos e iremos nos opor, quer a nível nacional, quer a nível regional, a este novo pacote de medidas de austeridade. Há aqui algumas medidas que são claramente aplicadas cá, e nós sabemos, quando olhamos para as medidas nacionais em que se diz que irá-se cortar nos ministérios 10%, isso tem implicações cá. Nos tribunais, depende do Ministério da Justiça, na segurança pública, na PSP, depende do Ministério da Administração Interna, irão existir esses cortes, e também, no caso da segurança social, que também são verbas do Estado, e, portanto, todos os cortes que existirem aí aplicam-se cá. E também na agricultura, que algumas verbas vêm do Estado, aplicam-se cá. Outras há, como é o caso dos despedimentos de funcionários públicos, que no passado nós é que tínhamos a autonomia para contratar, e, portanto, essas aí nós não sabemos se de facto serão aplicadas na região autónoma da Madeira. Cabe ao Governo Regional decidir, porque independentemente do Plano de Ajustamento Económico e Financeiro, há a Constituição e há o Estatuto. E a Constituição e o Estatuto são superiores a qualquer plano assinado entre o Presidente do Governo Regional e o Sr. Primeiro-Ministro, e, portanto, nós entendemos que a nossa autonomia do ponto de vista jurídico está intacta. A prática, e aquilo que assistimos desde 27 de janeiro de 2012, é que tem demonstrado que o Governo Regional tem sido submisso a todas as novas medidas que têm surgido a nível nacional, e não se está a cumprir nem a Constituição nem o Estatuto. E, portanto, a nossa autonomia do ponto de vista jurídico não está beliscada, mas na prática o que temos assistido é um Governo Regional submisso ao Governo da República e a aplicar cá todas as medidas e a chutar para Lisboa a responsabilidade delas, quando na prática é o Governo Regional que tem responsabilidade sobre elas, porque a nossa autonomia do ponto de vista constitucional e do ponto de vista do Estatuto continua a ser letra de lei.